E talvez até, às vezes, uma pessoa leiga, fazendo essa observação, olhando esse material, ela às vezes ajuda até os paleontólogos a justamente saber um outro local que não tinha sido encontrado material, que nunca foi encontrado material. Tem um caso que aconteceu em Minas Gerais, no norte de Minas Gerais. É bem comum em Minas Gerais a gente encontrar fósseis, pelo menos no norte de Minas Gerais, encontrar fósseis em cavernas ou em rios antigos, né? Você encontrar fósseis dos mamíferos. E aí chegou uma notícia para o Museu da PUC. Ó, e tem uns ossos gigantes aqui. Vocês têm interesse de vir aqui para fazer o trabalho, resgate? Infelizmente, na época, o professor Cartelli, ele não tinha condições de ir lá. Então ele falou, infelizmente eu não tenho condições agora. Então o pessoal continuou procurando, até que conseguiram entrar em contato com o pessoal em São Paulo. Esse pessoal foi até lá e quando chegou lá descobriu, na verdade, que eram ossos de dinossauros. Encontraram um saurópode, que é aquele dinossauro pescoçudo, né? E esse dinossauro saurópode, ele caiu em cima de um carnívoro, de um terópode. Então você tinha dois animais encontrados no mesmo local. Eles descreveram já o saurópode e o terópode. E só que o terópode parece que eles vão querer fazer agora um trabalho mais completo, com mais informações. Então, às vezes, a pessoa leiga, com a curiosidade, querendo ver as coisas, eles acabam descobrindo e ajudando a gente a descobrir mais coisas. Ó, sensacional. Cartelli eu já tentei, né? Ele já é um senhor com idade bastante Sim, avançada, né? Eu fui no Museu da PUC na graduação, assim, ele é um senhor cheio de energia, né? Muito, muita energia. muito diferenciado, uma história de vida interessante. E tem Mas, muita história, muita história. e queria entrevistar ele, mas infelizmente assim tá um pouco difícil falar com ele. E montou uma estrutura bem legal lá. É, muito didático também explicando as coisas, né? Sim. Ele já foi padre, né? Sim, Então, ele gosta muito dessa parte. Ele é poeta também, então tem essa veia poética. Ele gosta de falar as coisas com muita poesia. Ele presta muita atenção no ambiente. Ele gosta da parte de ensino. Então, é uma aula quando você assiste. Ele falar realmente é muito legal. muito interessante, né? Muito interessante. E o professor, assim, o Cartelli ele descreve algumas dessas experiências, né? De entrar na caverna e dar de cara com fóssil. Acho que tem um primata que ele encontrou numa caverna, assim, que foi não vou lembrar agora o bicho que Tem duas foi. espécies que ele descreveu. É, como que é essa sensação? A primeira vez, né? Aquela primeira vez que assim que você deu de cara com aquele fóssil de livro, assim, bacana, de filme, que você, pô, tá aqui, né? Que você identifica, não é aquele negócio, é um pedacinho do fêmur da lagartixa, sabe? É aquele montadinho, do jeito que o Aquele bicho material. caiu, ficou. Então, tem algumas histórias interessantes, assim. E como eu falei, eu sou de Sergipe, né? E Sergipe, a gente tem cavernas, mas são cavernas muito pequenas. São cavernas ricas em fauna, né? Então, a gente tem uma fauna concentrada, né? Por elas serem pequenas, então a gente tem muitos morcegos, muitos insetos, alguns outros mamíferos terrestres a gente encontra lá. Já encontramos lontra dentro de caverna, que era próximo ao manguezal, né? Então, eu sempre entrei nessas cavernas de Sergipe na busca disso, de querer encontrar um fóssil. Só que não encontrava, né? Até tem um colega de Minas Gerais, o Rodrigo Lopes, a gente chama de Drops, ele trabalha com fauna de cavernas, né? Aí uma vez ele foi em Sergipe e ele encontrou o fóssil. E aí, por que eu não encontrei esses fósseis? Porque ele tinha mais experiência, ele olhou por teto. Ele malhou no teto aqui. No teto tem o paleossolo. É no paleossolo que está o fóssil. Estava no teto da caverna, eu não tinha visto. Olha Aí tinha só, fósseis de um gliptodonte, que é tipo um tatu gigante do tamanho de um fusca, né? Então a gente fez o trabalho, resgatou esse material, mas graças a ele. E muitos anos depois, eu nunca sonhei com isso. Realmente a minha vida aqui hoje em Vitória da Conquista como professor da UFBA é um sonho que eu nunca imaginei. Então hoje eu estou trabalhando com as cavernas aqui da Bahia, são cavernas gigantescas. Então, a gente entra nessas cavernas e aí sim eu comecei a encontrar os fósseis desses animais ali preservados, assim, esqueletos parciais. Tá? A gente não consegue, é muito raro você encontrar um esqueleto completo. É 100% do esqueleto, muito, muito raro. Então a gente encontra o material parcial. Mas eu já tive o prazer de encontrar um macaco também.
Você falou do Cartelli, o Cartelli ele foi na Toca da Boa Vista. Na verdade, não foi ele, foi um grupo de espeleologia, foi na Toca da Boa Vista e resgatou dois esqueletos parciais. Aí um ele chamou de caipora, por causa do ser mítico aqui do Brasil, caipora bambuiorum, e um outro ele chamou de Protopithecus brasiliense. Porque o Lund, ele é fã do Lund, o Peter Wilhelm Lund é um dinamarquês que veio para o Brasil, e ele só é o pai da paleontologia, o pai da arqueologia, o pai da espeleologia brasileira, porque ele começou as três coisas ao mesmo tempo em Lagoa Santa. Então, na época, o Lund encontrou fósseis de macacos gigantes, então ele colocou o Protopithecus brasiliensis. E o Cartelli achava que tinha encontrado o Protopithecus também aqui na Bahia. Olha E ele só. homenageou com o Protopithecus. Só que um tempo depois o pessoal viu que não era um Protopithecus, era um bicho diferente e homenageou ele. Então é o Cartelis coimbra filhoi. Aí tem duas espécies de macaco e a gente encontrou a terceira espécie de macaco, né? Aí tá para descrever essa espécie agora, encontrou aqui na Bahia também um macaco gigante. Nessa mesma caverna eu tive o prazer de encontrar uma preguiça gigante, de médio porte, 600 quilos, 700 quilos mais ou menos, tamanho de um bezerro, né? E o dente de sabre, o famoso tigre de sabre. E quando, na verdade, o pessoal encontrou e falou, Mário, tem um dente de sabre aqui. Eu falei, ah, tá bom, vocês estão brincando comigo. Ele, não, Mário, é sério, vem aqui, vem aqui. Eu fui lá e eu realmente só acreditei quando eu vi que eu peguei o pedaço do crânio assim que tinha o dente no canino, né? E era um subadulto, não era um adulto completo ainda. A gente estima que seria um bicho de 180 quilos, Nossa. sendo que o dente de sabre pode chegar até 500. Então, são materiais assim, toda caverna que a gente vai é sempre uma grande surpresa. E todo o material que a gente encontra, a gente fica com o coração batendo acelerado assim, porque a gente encontra vários materiais interessantes. É. Até a gente tem, nessa mesma caverna, a gente encontrou uma outra preguiça. Eu vou ficar falando os nomes assim, depois o pessoal tiver curiosidade. Eu até vou mandar as fotos para postar depois. É uma preguiça menorzinha chamada Arreterium. A gente encontrou as marcas de mordidas no braço, no número. E hoje a gente já está dizendo que foi uma onça que matou essa preguiça, predou a preguiça, né? Mordeu ela. E uma outra caverna a gente encontrou um crânio de onça que foi predado por outra onça. Que a gente tem as marcas da mordida na lateral do crânio, né, no Olha parietal. só. Então, assim, a gente encontra, além de encontrar os animais, a gente encontra marcas de interação, doenças, a gente encontra um monte de coisas nesses ossos e eu sou suspeito para falar, mas eu acho muito massa tudo isso.